Olá, sabadão, e eu vim aqui trazer uma reflexão. Meu vizinho também com a furadeira dele, mas tudo bem, não vai atrapalhar. Eu tava assistindo um trecho de um podcast, no Flow Podcast, né, com o psicanalista Christian Dunker, e ele me fez refletir muito sobre um tema que eu queria vir aqui trazer para vocês. Quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, a gente sempre fala sobre habilidades e competências que a gente precisa ir desenvolvendo para trilhar o caminho em direção ao sucesso profissional que a gente espera. Então, quando eu sou uma analista júnior, eu tenho certas habilidades e competências que eu preciso desenvolver para poder executar aquele trabalho. Quando eu me torno uma coordenadora, uma supervisora, uma gerente, eu preciso desenvolver novas habilidades e novas competências para que eu possa exercer a nova função e todo o escopo, o novo escopo que aquela nova função me exige. Mas você sabe que a gente dificilmente pensa sobre isso quando a gente fala sobre maternidade. E sabe por quê? Porque conforme os nossos filhos vão crescendo e cada fase dos nossos filhos, nós como mães precisamos desenvolver novas competências e habilidades. Então por isso que é muito comum a gente escutar uma mulher falando assim: nossa, era tão fácil quando meu filho era criança, agora que ele virou adolescente eu tenho sido uma péssima mãe. Ou o contrário: nossa, era tão difícil quando meu filho era criança, agora na adolescência a gente tem se dado tão bem, eu estou me sentindo uma mãe tão melhor. Na verdade, o seu filho ou sua filha vão exigindo de você competências e habilidades que, se você não for atenta para notar a necessidade e transformar o seu eu para ajudá-lo naquela fase em que ele ou ela se encontra, você vai viver nesse dilema de sou uma má mãe, sou uma boa mãe. Isso se aplica também aos nossos relacionamentos. O casamento, por exemplo, a amizade. As pessoas mudam, os ciclos mudam e nós precisamos também nos adaptar para acompanhar essa mudança. Grande parte das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida é por não reconhecer que as competências e habilidades que eu tinha lá no passado, quando eu comecei um projeto, quando eu comecei um relacionamento, quando meu filho, minha filha era pequenininha, talvez não sejam as mesmas habilidades que têm sido exigidas de mim no hoje, no agora, na fase que o meu relacionamento se encontra, que a minha filha e o meu filho se encontram. E isso me faz pensar que a vida é um eterno desenvolvimento. Nós precisamos estar em constante evolução. Isso facilita com que eu esteja pronta para a vida conforme ela vá apresentando as suas fases. Só que nada disso faz sentido se você não reconhecer quais são as competências e habilidades que você tem naturalmente em você e aquelas que você tem mais dificuldade. Porque pode ser que exatamente essas que você tem dificuldade estão sendo mais exigidas de você hoje. E por isso que você se sente tão sobrecarregada e com aquela sensação de fracasso constante. Faça uma autoanálise, use o autoconhecimento a seu favor. Tenha um manual de instruções sobre como você funciona. Isso vai fazer com que, independente da fase que você se encontra na sua vida, você possa dar o seu melhor com as competências e habilidades que você já tem, já exerceu, já desenvolveu. Ou saiba que para aquela fase específica você vai precisar dar tudo de si para demonstrar e exercer aquelas competências onde você não é tão forte assim. Que tal começar esse manual de instruções hoje mesmo, fazendo uma autoavaliação sobre você? E depois cruze essa autoavaliação com a fase que você se encontra na sua vida, nas principais esferas, profissional, pessoal, relacionamentos, maternidade, e veja se você está dando o melhor que está sendo exigido de você ou se você anda assim meio perdida no meio do caminho.